Já Emerson Royal desconversou sobre a possibilidade de deixar o Flamengo. Para completar, nova possibilidade para Danilo, volante do Botafogo, últimas de mercado, bastidores, finanças e as chances de título na Copa do Mundo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Flamengo e Botafogo devem ganhar nos próximos dias um concorrente na briga pelo volante Danilo, que pertence ao Botafogo e jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. É que o Newcastle está de olho no atleta e já definiu Danilo como um substituto natural caso as tratativas para a venda do Bruno Guimarães avancem. Bruno, também jogador da seleção, interessa ao Arsenal. Durante a Copa do Mundo, o clube gigante do futebol inglês de Londres chegou a fazer uma oferta oficial de 55 milhões de libras. O Newcastle recusou essa primeira proposta, mas a ideia do Arsenal é avançar numa nova oferta. A percepção no Arsenal é de que o Bruno Guimarães seria um enorme acréscimo para a próxima temporada. Ele agrada e se encaixa perfeitamente ao futebol que o Arteta pretende implantar no próximo ano. Próximo ano, quando eu falo nessa temporada que está por começar, né? O Newcastle reluta, vai insistir para a permanência do Bruno Guimarães, mas se o negócio avançar, o Danilo será a primeira opção. E é importante registrar que o Danilo tem afirmado para palmeirenses, para rubro-negros e para quem quiser ouvir que a volta à Premier League é hoje o seu grande objetivo. Se não existirem propostas de lá, ele vai se sentar para conversar sobre as chances de defender Palmeiras ou Flamengo, com preferência para o Palmeiras. Ele entende que voltar para o clube que o formou seria algo legal e que se mudar para o Flamengo, deixando o Botafogo, poderia lhe causar problemas com a torcida botafoguense. Ele é grato ao time atual. E Emerson Royal fica ou não no Flamengo? Essa pergunta foi feita ao lateral direito depois da vitória do Fla por 2-0 contra o Lausanne, amistoso disputado nessa quarta-feira lá em Algarve, em Portugal. Foi a primeira vez que o Emerson Royal teve a chance de falar sobre a proposta do Aston Villa, de 9 milhões de euros ou 52 milhões de reais, que foi recusada pelo Flamengo. Abre aspas para o Emerson Royal: estou com a cabeça no Flamengo. Fico muito feliz de receber essa proposta, porque mostra que meu trabalho está sendo feito. Então, estou com a cabeça agora no Flamengo e não sei sobre o meu futuro. O que acontece nos bastidores? O Flamengo gostaria de vender o Emerson Royal por pelo menos 12 milhões de euros, para que todo o investimento feito na compra do atleta fosse recuperado. O Flamengo gastou 9 milhões de euros para tirá-lo do Milan, mas teve também pagamento de impostos, além de comissão. E somente o negócio ficaria no 0-0 a partir dos 12 milhões de euros. O Aston Villa ainda não sinalizou com a intenção de melhorar a proposta. Para completar, o Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, entende que vai ser difícil encontrar um substituto para o Emerson Royal para o restante da temporada. Ele ficaria apenas com o Varela. E o Leonardo Jardim hoje é contrário a essa negociação. Só para completar, contar que José Boto, executivo de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre 3 reforços que ele gostaria de ter entre atletas que se destacaram na Copa do Mundo, fora daqueles grandes nomes como Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo e companhia. Para Boto, Diomandé, atacante da Costa do Marfim, Nusa, atacante da seleção norueguesa, e Boadi, volante da seleção marroquina, seriam 3 grandes achados para o Flamengo. É importante registrar que nenhum dos 3 está na mira do Flamengo, nem será contratado, até porque são jogadores de perfil para investimento altíssimo, que os grandes clubes do futebol europeu vão tentar para a próxima temporada. O Belton Lindomar: boa noite, Nico. Perfil equatoriano. Império Futebol divulgou o interesse do Grêmio no Plata. Tomara que seja real, confirma para nós. Vou fazer isso agora mesmo. Vou acionar uma fonte gremista, quase que eu falo. Boa noite. Lá no Equador, estão afirmando que o Grêmio quer o Plata do Flamengo. Tem alguma verdade nessa história? Se tiver resposta, também já conto para vocês. Estão acionando bastante gente. Eu gosto quando assim, quando vocês vão mandando as perguntas e a gente vai tendo a oportunidade de esclarecer ao vivaço. Beleza? Combinado? Que mais? Peraí. Deixa eu pegar a próxima aqui, ó. O Marcos Elias: Arena do Flamengo para 85 mil lugares. Marcos, enquanto o BAP for o presidente do Flamengo, eu não vou botar muita fé nessa história de estádio para o Flamengo não, tá? Falando bem sincero com vocês, eu acho que o Flamengo tem
O BAP tem tido outras prioridades e é um direito dele. Ele acha que investir na construção de um estádio tiraria grana do departamento de futebol. O Edivaldo Gomes tem qual? O Danilo vem mesmo, calma, não dá para cravar. Dificilmente ele fica no Botafogo, o que dá para afirmar é que o Danilo não conseguiu a valorização que ele e o Botafogo imaginavam que seria possível durante a Copa do Mundo. Acho que o Boto vai forte na contratação de Danilo e Luiz Henrique. Sobre o Luiz Henrique, eu mandei mensagem para o empresário dele no começo dessa semana, o Júnior Mendonça. E o Júnior garantiu que não tem nada ainda, tá? O Boto não vai contratar ninguém, não, para o Flamengo. O Leonardo Jardim, o técnico do Flamengo, antes do jogo contra o Lausanne, que o Flamengo ganhou com facilidade, o Leonardo Jardim disse que quer um meio atacante para jogar ao lado ou na função do Arrascaeta e quer também a contratação de um ponta. Essas são as duas metas, os dois alvos do Flamengo para o restante da temporada. O curioso é que o nome mais especulado é do Danilo, que é volante, e o sonho mais antigo no Flamengo é de contratar um centroavante, mas não são as duas prioridades, né? As duas prioridades do técnico do Flamengo hoje são a contratação de um atacante de lado de campo, um ponta, também de um meio-campista, um camisa 10. O camisa tecla já há algum tempo, né? Vamos ver o que mais vocês estão perguntando. O Isaías, que é membro do canal do Nicola, disseram que o Flamengo não tem mais dinheiro para contratar. Que absurdo. Não tem nada disso, né? O Flamengo, obviamente, tem dinheiro, mas não quer gastar um caminhão de dinheiro. O que o Boto e o BAP têm afirmado é que os investimentos serão feitos de maneira mais inteligente, não vai haver aquele caminhão de dinheiro desperdiçado, embora o Danilo esteja na pauta, e o Danilo vai custar pelo menos uns 25 milhões de euros. O Isaías quer saber, boa noite, Nicola, esse time que o Flamengo fez amistoso hoje lá em Portugal é da primeira divisão, o Lausanne é. Viu? Vamos ver como é que foi a classificação final do Lausanne na última temporada do Campeonato Suíço. Lausanne. Estou abrindo aqui, tá? Fundado em 1896. É antigo, hein, mano? É antigo. Hoje foi 2-0 para o Fla, tá? Primeira derrota do Lausanne na pré-temporada. Eles tinham 3 amistosos, com 3 vitórias. Eram 13 gols marcados e nenhum sofrido. Mas o confronto com o Flamengo não foi muito bom para eles. E olha que o Fla poupou titulares durante boa parte do jogo. Ele foi colocando o titular só no decorrer da partida, porque o Flamengo estava meio que se poupando para o jogo de sábado contra o Benfica. Esse sim, muito mais importante, com todos os ingressos vendidos de forma antecipada, tá? O Lausanne havia disputado o campeonato suíço na última temporada e ficado na 9ª colocação. Cara, ele disputou Conference League, tá? Na temporada passada ele disputou o qualificatório da Conference League e conseguiu a classificação. Na Conference foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Não foi uma campanha de tudo ruim, não, tá? No campeonato, estou vendo aqui que ele termina em 9º e em 3º. Eu acho que ele terminou em 9º na classificação geral. Isso. E aí... em 9º. Mas é a primeira divisão, sim, tá? É bem abaixo, né? Não deu nem pro cheiro. E olha que o Flamengo jogou poupando titulares durante a maior parte do tempo. E Danilo vai jogar no Palmeiras, no Flamengo ou vai para o exterior? Essa resposta ainda não está definida. O que dá para cravar é que a Copa do Mundo não ajudará o Botafogo a alcançar os 40 milhões de euros sonhados nessa transferência. Danilo foi para o Mundial cheio de esperança, até porque vinha deixando excelente impressão nos amistosos pré-Copa. Mas ninguém sabe ao certo o porquê. Carlo Ancelotti preteriu o jogador, que disputou apenas 4 jogos e 44 minutos ao longo de toda a Copa. Nem para a partida contra a Noruega, em que Paquetá estava machucado, o Danilo foi opção como titular, ele entrou só na reta final da partida. E diante desse cenário, 40 milhões de euros dá para cravar que o Botafogo não vai alcançar. Dá para dizer que o Danilo se desvalorizou no Mundial? Não, certamente não. Alguém que vai para a Copa do Mundo e representa a seleção brasileira não perde valor, mas ele não consegue o valor que se imaginaria a partir de uma grande Copa. Diante desse cenário, as chances de Palmeiras e Flamengo aumentam. O Danilo não conseguiu chamar a atenção de gigantes do velho continente, mais especificamente da Inglaterra, onde o Danilo gostaria de jogar. É óbvio que Juliano Bertolucci, representante do Danilo e com portas abertas em alguns dos principais clubes da Inglaterra, tem trabalhado desde a eliminação da seleção brasileira para cavar uma vaguinha para o Danilo por lá. Para o Botafogo é mais negócio vender o Danilo para um time da Inglaterra do que para um rival brasileiro.
Já contei para vocês que durante a Copa do Mundo, o Palmeiras e o Flamengo sinalizaram a Juliano Bertolucci as seguintes ofertas. O Flamengo toparia bancar 25 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. O Palmeiras sinalizou com 22 milhões de euros fixos e um valor de bônus ainda não definido. Nenhuma dessas ofertas foi apresentada ao Botafogo, porque tanto o Botafogo quanto o Juliano Bertolucci decidiram esperar pelo fim da Copa, porque imaginavam que ele poderia se valorizar. Hoje, um bom negócio para o Danilo deve gerar na casa dos 25 a 30 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que não há nada fechado entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o acordo está sacramentado. A minha informação é completamente diferente. O Palmeiras até vai ter a preferência do Danilo caso decida ficar no Brasil, mas não há nada apalavrado, fechado, bem longe disso. Há uma sinalização, inclusive, com oferta inferior à do rival Flamengo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, assim que tiver qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Combinado? E Felipe Luiz pediu os jogadores do Flamengo? Essa especulação tem ganhado força desde que o ex-comandante do Fla foi anunciado como técnico do Mônaco. Já disseram que Léo Pereira, zagueiro, Gonzalo Plata, atacante, e agora Carrascal, meio atacante da seleção colombiana, poderiam trocar o Flamengo pelo Mônaco a partir de pedidos de Felipe Luiz. O que eu fiz? Entrei em contato com Thiago Escuro, que é o diretor executivo de futebol do Mônaco brasileiro, que passou, por exemplo, pelo Red Bull Bragantino. O Escuro respondeu o seguinte à minha pergunta sobre atletas do Flamengo que poderiam interessar o Mônaco, abre aspas, não tem nada com ninguém do Flamengo. Felipe Luiz, obviamente, está participando da busca por reforços no Mônaco, mas foi-lhe apresentada uma relação de atletas que já vinham sendo monitorados pelo Mônaco para que ele pudesse entender e participar dessa escolha, indicando, entre esses jogadores, a ideia nesse momento do Mônaco não é contratar jogadores que estão no Flamengo. Só para completar, contar que o Mônaco recentemente negociou o Caio Henrique com a Ajax, lateral esquerdo brasileiro, que poderia ser uma das opções para o time do Felipe Luiz. Como ele entrava no último ano de contrato, era negociá-lo agora ou correr o risco de perder o Caio Henrique para o restante da temporada sem custos, e aí diante desse cenário o Mônaco optou por vendê-lo. Bora falar a respeito do Flamengo, e o técnico Leonardo Jardim pediu a contratação de 2 jogadores específicos. Ele não falou em nomes, mas disse, abre aspas, um meio-campo ofensivo e um ponta poderiam ser jogadores interessantes. O Flamengo tem afirmado que não vai fazer investimentos extremamente altos na busca por contratações, mas existe na visão do técnico essa carência de atletas pelo lado de campo e também para jogar ao lado do Arrascaeta. O curioso é que antes da chegada do Leonardo Jardim, a grande busca do Flamengo era por um centroavante. E nas últimas semanas, o nome mais badalado, especulado entre os dirigentes do Fla foi o de Danilo, que é volante e atuou pela seleção brasileira e defende também o Botafogo. Abre aspas para Leonardo Jardim, temos 2 ou 3 diretrizes importantes. A primeira é trazer jogadores melhores do que temos aqui. Não vale trocar por trocar. Queremos trazer jogadores jovens, não com 18 anos, mas que tenham uma capacidade física diferente para ter energia na equipe. O Leonardo Jardim também descartou atletas com 30, 35 anos de idade. A avaliação interna é de que o Flamengo já fez vários dos investimentos em jogadores dessa idade e precisa nesse momento de um pouco mais de jovialidade. Fla que disputa daqui até o fim da temporada o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América, por enquanto intertemporada no futebol português. Fala rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias atualizada do Flamengo nesta quinta-feira agitada. Muita informação do mercado da bola do maior clube brasileiro. Desde já peça o seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo quando nós postarmos novos vídeos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Um grande abraço para vocês. Nos sigam para mais, para não perder nenhum conteúdo, e até o próximo vídeo. Fui.